STJ. 415 e 455, duas súmulas do STJ. Oi? Na verdade, a antecipação de prova que deixa vestígios, eventualmente, se houver uma fundamentação concreta, sim. Porque eu posso perder, desaparecer os vestígios do crime. Mas no tocante à antecipação da prova pericial, por exemplo, na verdade, geralmente a prova pericial é feita na fase do inquérito. Então, por exemplo, vão no artigo 6º do CPP. Se você olhar os dois primeiros incisos do artigo 6º do CPP, e o artigo 6º do CPP é o dispositivo que trata das diligências que podem ser implementadas pelo delegado na fase policial. Os dois primeiros incisos buscam o quê? Propiciar o trabalho dos peritos, né? Aprender o que foi importante para a apuração do delito, né? Acautelar o local do fato para os peritos trabalharem. Aí vem a ideia da cadeia de custódia das provas também, de proteger todo o manancial probatório para não violar o contraditório, né? Então, por exemplo, não é normal o sujeito estar acessando arquivos do condomínio. Eu vou mostrar aqui a gravação. Estou tendo acesso aqui à gravação do interfone para ver que não falaram com meu pai. Velho, isso aí tem pertinência probatória. Você clica nisso aí, você acaba perdendo todo o conteúdo probatório. É um toque no mouse que pode desaparecer tudo. Então, a cadeia de custódia das provas, ela visa o quê? Proteger o contraditório, em favor do réu da acusação, porque o contraditório, no processo penal, se aplica para as duas partes. Proteger todo o manancial probatório, evitar a perda da integridade, da integralidade da prova, porque essas provas são voláteis, são provas tangíveis, que podem ser facilmente deterioradas, né? Então, claro que a prova pericial geralmente é feita no início e tem que ser protegida para não existir uma violação ao contraditório. Agora, prisão preventiva vai impor se estiverem presentes os requisitos da preventiva. Não dá para prender, cuidado, e a banca cobra demais isso, viu? Cuidado com isso. O réu não pode ser preso no processo penal pelo seu não comparecimento. Cuidado com isso. O não comparecimento do réu não é um fundamento para imposição da prisão cautelar. Isso é direito ao silêncio, numa vertente mais ampla, direito a não produzir provas contra si. Então, a banca já cobrou isso em questão discursiva. Marcou a audiência, o cara não foi para a audiência, decretou a preventiva. Absurdo. Agora, se comprovar realmente que o cara fugiu para outro país com passaporte falso, aí é outra história. Eu tenho um elemento para quê? Para decretar a prisão preventiva com base na necessidade de assegurar a aplicação de eventual e futura aplicação da lei penal. Ok? 312 do CPP. Então, se decreta a prisão preventiva, não é pelo simples não comparecimento. A revelia no processo penal é um direito pessoal. Aqui não é o processo civil. Ai, o cara é revel. Então vamos considerar verdadeiro tudo que o autor falou e articulou. Na verdade, até no processo civil hoje isso tem sido relativizado, né? Em relação a interesses que são indisponíveis. Só que aqui sempre é indisponível. Porque o que está em jogo é a liberdade do imputado. Então não me venha com essa história de que se o réu não compareceu, porque é um direito. Eu não posso conduzir coercitivamente o cara, porque o cara vai chegar lá e vai ficar calado. Velho, você vai me conduzir coercitivamente para quê? Eu estou dizendo que eu vou chegar lá e vou ficar em silêncio. Você vai ganhar o quê com isso? Não, mas eu quero, vamos para o aeroporto, vou conduzir você, quero mídia, vamos para o aeroporto, você vai ser ouvido. Mas peraí, eu vou ficar calado. Você já sabe que eu sou Lula, você tem minha qualificação. Eu estou dizendo que eu vou chegar lá, e em relação ao mérito da imputação, eu nada vou confirmar e nada vou falar. Então isso viola o direito ao silêncio para Lula, para Temer, para Bolsonaro, para quem quer que seja. Okay? A gente tem que assegurar os direitos fundamentais também para os nossos inimigos, viu? Porque senão a gente fica com um argumento de conveniência, isso é uma merda. Ficar com um argumento que só interessa a gente, para o outro lado nada, para nós tudo, esquecendo que o direito penal é igual uma serpente, né? Que só pica quem está descalço. E qualquer um pode precisar desses direitos fundamentais, não apenas supostos criminosos. Ok? Agora, falando em direitos fundamentais, algo tem que ser colocado aí. O cara foi citado por edital, não compareceu, não colocou advogado, suspende o processo e a prescrição.
Essa prescrição pode ficar suspensa ad eterno, para sempre? Como é a história aí? Cuidado, tem uma outra súmula que é a 415, que você também marcou de verde. E que caiu, não foi? Na última segunda fase de penal. A súmula 415 foi na última primeira fase da OAB ou foi na segunda fase de penal? Agora não lembro. A FGV cobrou no último exame a súmula 415 do STJ. Na última prova também caiu esse direito ao silêncio, direito de não comparecimento, na verdade. Mas a súmula 415, ela caiu recentemente, na segunda fase da OAB. Qual foi o caso? Olha que coisa, uma questão até inteligente. O cara foi citado por edital, suspendeu o processo e a prescrição, certo? Artigo 109 do Código Penal, marca de preto, 109. Suspendeu o processo e a prescrição. E aí foi o seguinte, o cara foi denunciado por estelionato, pena máxima de 5 anos. Vai no 109 aí, com quantos anos prescreve estelionato? Vai no 109, quantos anos o estelionato prescreve? Me diz qual é o inciso do 109. Estelionato prescreve com 12 anos. Qual é o inciso? 109, inciso 3. Né? Superior a 4. Não excede a 8, prescreve com 12 anos. Aí a questão diz o seguinte, que o juiz suspendeu o processo e a prescrição. Quando foi alcançado esses 12 anos, os autos vieram conclusos. O juiz deu um despacho, olha, o réu não foi encontrado, que permanece então os autos suspensos, como também um prazo prescricional. Ponto. Aí a questão perguntou, agiu corretamente o juiz? Agiu ou não agiu? O que o juiz tinha que fazer? A pergunta é a seguinte, a questão diz o seguinte, suspendeu o processo e a prescrição porque o réu não foi encontrado e foi citado por edital. Em um caso de estelionato. Quando se passaram 12 anos desse despacho do juiz que suspendeu o processo de prescrição, os autos vieram conclusos. E aí ele deu uma nova decisão, mandando ficar tudo suspenso. A resposta correta da questão era que ele tinha que revogar a suspensão do prazo prescricional. Deixar fluir a partir dali o prazo de prescrição. E é isso que a súmula 415 diz. Ou seja, a suspensão da prescrição na hipótese do artigo 366 do CPP vai se dar com base na pena máxima prevista para o crime. Então, se o crime prescreve com base na pena máxima em 12 anos, fica suspenso por 12 anos, depois eu solto e deixo correr, até prescrever. Na questão, o juiz não, mandou continuar suspenso. O estelionato não é um crime prescritível na Constituição Federal. Os crimes imprescritíveis são racismo e ação de grupos armados. Mas o estelionato não é, como tantos outros crimes não são. Então não pode o Código de Processo Penal trazer outras hipóteses de imprescritibilidade que eu não tenho na Constituição Federal. É isso que prevê a súmula 415 do STJ. Então só iria pontuar tudo quem afirmasse isso. Errou o juiz porque ele tinha que permitir a continuidade do prazo prescricional, afastar a suspensão do prazo prescricional, com base na súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, que versa que a suspensão do prazo prescricional no artigo 366 deve ser computada com base na pena máxima prevista para o crime. Ok? Cuidado, geralmente, quando a banca fala em suspensão do processo, também será suspensa a prescrição. Geralmente, quando se suspende o processo no âmbito penal
também se suspende a prescrição. Então, por exemplo, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Suspende o processo nos crimes que tenham pena mínima não superior a 1 ano, também suspende a prescrição. Questão prejudicial, nocível, que impede o julgamento do mérito da ação penal. Suspende o processo, artigo 92 e 93 do CPP. Suspende o processo, também suspende a prescrição. Então, geralmente, quando eu suspendo o processo, também será suspensa a prescrição. Que é o prazo prescricional. É, o prazo prescricional. Não, mas cuidado. Esses 12 aqui foi um exemplo. 12 porque a pena máxima supera a 4 e não excede a 8. Entendeu? Por isso que são 12 anos. Mas, por exemplo, furto simples tem pena máxima de 4, prescreve com 8 anos. Então eu suspendo a prescrição por 8 anos e depois volto a correr. Homicídio qualificado, pena máxima, homicídio qualificado, 30 anos. Então prescreve com 20, que é o maior prazo prescricional que eu tenho no Código Penal. Então eu suspendo a prescrição por 20 anos e largo para correr. Vai prescrever em aproximadamente 40 anos, professor? É, mas prescreve. Porque a gente já teve posição no Supremo entendendo que não tinha limite à suspensão do prazo prescricional. O Supremo já afirmou o seguinte, ó, trazer um limite para a suspensão do prazo prescricional é pegar uma causa que é suspensiva e transformar em interruptiva. E o Supremo diz, ó, na verdade, eu não estou tornando esse crime imprescritível. Eu estou sujeitando a suspensão do prazo prescricional a um fato futuro e incerto. Qual é o fato futuro incerto? O réu comparecer. Porque se o réu comparecer, a prescrição, o prazo prescricional vai ser retomado. O processo vai ser reiniciado, né? Vai seguir o seu curso. Claro que eu não concordo com isso, mas existem precedentes no Supremo nesse sentido. Agora, para a sua prova, vale o que está simulado. Vale o entendimento do STJ. Perfeito. De acordo com o crime, em regra, vai prescrever, no artigo 366, vai prescrever aproximadamente o dobro. Por que eu falo aproximadamente o dobro e tenho esse cuidado? Porque é suspensão, não é interrupção, entendeu? Na interrupção eu zero, na suspensão eu paro. Então, vamos só voltar para o nosso gráfico, ó. O juiz fez o quê? O juiz recebeu a denúncia, certo? Quando o juiz recebeu a denúncia, eu zero o prazo prescricional. Só que quando eu zero, o prazo é retomado, né? Então, até o cara ser citado por edital e o juiz dar uma decisão suspendendo o processo e a prescrição, um tempinho aqui correu. E esse tempinho vai ser retomado quando eu atingir aquele limite máximo da prescrição na forma da súmula do STJ. Então, há um tempinho aqui que tem que ser somado. Por isso que eu digo, ó, em aproximadamente o dobro. Mas não quer dizer que vai ser o dobro, né? Mas é em aproximadamente o dobro. Agora depende do crime. Tem crimes que prescrevem com 3 anos, que desde 2010 é o limite mínimo, né, de prescrição que a gente tem no Código Penal. Tem crimes que prescrevem com 8, 12, 16, 20, por aí vai. São exemplos de prazos prescricionais que nós temos. Ok? Então essa é a citação por edital. Finalizamos aí a princípio o tema citação editalícia, citação por hora certa, enfim. O tema citação. Vamos entrar em RPA, diga, mestre. Como é o seu nome?
Não. Não. Vem cá. Ó. Qual é a diferença entre citação e notificação? Os dois são atos de comunicação. Mas a notificação que importa para a nossa prova é aquela que comunica o sujeito da existência de uma denúncia para que ele apresente defesa preliminar, que é a DPA. A DPA, que a gente vai estudar na próxima aula, existe na lei de drogas e existe em funcionário público. Isso em primeiro grau. Tem também nos processos de competência originária dos tribunais. Mas em primeiro grau é aí. Então, para a defesa preliminar, o sujeito não vai ser citado, vai ser notificado. Então, se a banca falar em citação, é RPA. Se falar em notificação, é DPA, defesa preliminar. Só que assim, ó, na lei de drogas, eu só tenho a DPA. Em funcionário público, eu vou ter DPA e RPA. Entendeu? Acabou, não tem outra defesa depois. Não vai ter outra defesa depois. Na lei de drogas, só existe defesa prévia. Na lei de drogas? Não, na lei de drogas é assim, ó, o cara é denunciado, o juiz notifica o sujeito para apresentar a defesa preliminar. Por que defesa prévia? Que é antes do recebimento da denúncia. Aí, se o juiz não rejeitar a denúncia, aceitando os seus argumentos, ele vai recebê-la. Recebendo, o que é que vai acontecer? Aí o juiz já vai designar a audiência de instrução. Entendeu? O réu só vai falar de novo dos memoriais. Não, não tem. Não tem RPA. Porque essa defesa prévia de drogas já serve para tudo, já vai rolar testemunha. Então é desnecessário ter uma RPA. Quem foi que falou isso? Foi um livro? Está errado. Só tem defesa prévia. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Porque assim, ó, eu falei do 394, parágrafo 4º do CPP hoje. O parágrafo 4º, 394, ele diz o seguinte, ó. Simplificando, tem que ter resposta à acusação em qualquer procedimento em primeiro grau, que não seja incompatível com tal incidência. Se eu já tenho uma defesa prévia da lei de drogas, que me dá tudo, que me dá rol de testemunhas, que me dá a oportunidade de apresentar todos os argumentos, para que o cara vai apresentar a RPA lá na frente, entendeu? É desnecessário. Então não existe RPA na lei de drogas. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Para funcionário público existe por quê? Porque na defesa prévia de funcionário público, por exemplo, eu não arrolo testemunhas. Entendeu? E o próprio procedimento funcional prevê que vai ter RPA, que é o 517 do Código de Processo Penal. Então há uma previsão expressa sobre RPA para funcionário público, o que não existe na lei de drogas. Mas a gente vai ver isso quando eu falar de defesa prévia na próxima aula. Coloca aí agora RPA para a gente terminar. RPA. Resposta à acusação. Primeira coisa, ó. O réu vai ser citado, então, para apresentar uma resposta à acusação, que é uma peça imprescindível. Não existe a possibilidade do processo continuar sem essa petição. É o ápice da defesa no processo penal. Ao menos em um primeiro momento da persecução crimes. Então não há possibilidade do processo continuar, ter continuidade, sem essa defesa escrita, sem resposta à acusação. Tanto que assim, ó, se o réu for citado pessoalmente e não apresentar defesa, o juiz nomeia um defensor e o processo vai prosseguir. Se ele for citado por hora certa e não apresentar defesa, nomeia um defensor e vai apresentar a resposta à acusação. Então ela não pode faltar. É
causa de nulidade absoluta a ausência de RPA. O primeiro ponto é esse. E vejam, na RPA, nós temos uma peça com estrutura una. Na verdade, fora os recursos no processo penal, as petições, em geral, têm essa estrutura una, né? Não é? Que a gente já estudou: endereçamento, introdução, fatos, direito, pedido, autenticação. Aqui também vai ter rol de testemunhas. Então, é essa estrutura una, ok? Que nós já estudamos aqui na primeira aula. E a gente vai trazer modelos para vocês de RPA. O fulcro da resposta à acusação, o seu fulcro vai ser o 396 e o 396A. Tem que colocar os dois, viu? Coloca os dois. É uma das poucas peças onde você tem dois fundamentos legais. Então tem que colocar o 396 e o 396A. Ok? Vai ter que colocar o 396 e o 396A. Então, por exemplo, resposta à acusação, né? Aí eu vou primeiro, óbvio, começar com o endereçamento. O endereçamento da resposta à acusação é para quem recebeu a denúncia. Ah, professor, mas eu sei que esse cara é incompetente. Não importa, o processo está lá. Então o endereçamento vai ser para excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca, 3 pontinhos, estado, 3 pontinhos, sem inventar dados. A banca vai te entregar isso em regra. Autos, número 3 pontinhos, vão para a qualificação, para introdução da peça, ok? João, já qualificado nos autos, né? Vem para o seu advogado que esta subscreve. Não precisa dizer aqui que tem procuração, não é imprescindível. E aqui eu não preciso de procuração com poderes especiais, eu estou me defendendo, não estou acusando. Apresentar, não é interpor, porque não é recurso. A banca uma vez disse que tinha que interpor memoriais, está errado. É apresentar resposta à acusação com fulcro no artigo 396 e 396A do CPP, do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos que a seguir aduz. Ok? Então essa é a introdução de sua peça. Tem que colocar os dois, o 396 e 396A. Óbvio, você está se recordando que esses dispositivos entram de amarelo, né? No seu vai de meco, na sua coletânea, eles vão entrar de amarelo. Depois eu vou para os fatos. Claro que os fatos são bem sucintos, né? Os fatos são bem resumidos. Você não vai perder tempo com os fatos, porque eles não são pontuados, né? João fora denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal, sendo a inicial recebida por esse juízo e o réu citado para apresentar a peça cabível. Apresentar sua resposta. Então vejam que é bem sucinto, é um parágrafo, não perca tempo com os fatos. Aí eu vou para o direito, ok? Do direito. Perfeito. O que é que eu vou alegar? Volta para cá. O que é que nós vamos alegar na RPA?
que é que pode ser alegado na RPA? O que alegar na RPA? Tem um material dessa aula, eu vou encaminhar para vocês, mas o que alegar? Primeiro, claro que aqui cabem preliminares. Aqui cabem preliminares. Vocês viram na aula de preliminares que as preliminares são constituídas por 3 fundamentos, 3 elementos, 3 hipóteses de preliminares. Eu tenho as provas ilícitas, artigo 157 do CPP, as nulidades, 564, e as causas extintivas de punibilidade, 107 do CP. Então, preliminar é isso aí, ó. Para qualquer peça, onde for possível a incidência, a inserção de argumentos em caráter preliminar, as hipóteses são essas aí.